Essa questão foi aplicada pela Fundação Carlos Chagas em 2014 para o provimento dos cargos da Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Tá? Veja bem, essa questão aqui, ela é um daqueles exemplos que nós podemos dizer que as palavras que não comportam exceção também podem ser alternativas corretas em determinadas questões. Ah, professor, eu não entendi o que você quis dizer. Palavras como deverá, sempre, nunca, toda, nunca, né? Nunca acabei de falar. Essas palavras, quando cobradas em concurso, a gente tem que redobrar a atenção. Por quê? No direito nós sabemos que nós temos opinião e nós temos posições diferenciadas e também para todo tipo. Então, se eu quero uma jurisprudência que me favoreça, fatalmente eu vou encontrar. Exceto aqueles casos em que a doutrina, em que a jurisprudência é majoritária, ela já é dominante. Tá? Então, mesmo que eu utilize uma jurisprudência contrária a um posicionamento dominante, eu vou fatalmente perder a minha pretensão, vou fatalmente perder essa ação. Por quê? Porque já existe um posicionamento majoritário. Veja, quando eu estou falando de capacidade, existe uma certa discussão doutrinária, ou melhor, existe uma certa dúvida na hora dos concursos do que cobrar, se eu vou cobrar a capacidade processual ou a capacidade postulatória. E elas são diferentes por quê? Porque uma eu estou falando de qualquer pessoa e outra eu estou falando do advogado, uma capacidade específica do advogado. Então, no momento de solucionar uma questão, às vezes o candidato fica em dúvida disso. E aí me joga uma palavra como essa que nós vamos ver aqui na questão, toda pessoa, fica complicado na hora de resolver o exercício. Te adianto o seguinte, todas as pessoas têm capacidade processual, ou seja, todas as pessoas têm capacidade para levar ao Poder Judiciário um direito que esteja sendo lesado ou na iminência de ser lesado. Tá? Toda pessoa. Por quê? Porque o Poder Judiciário não excluirá ninguém da apreciação de direito. Tá? Então, o Poder Judiciário, ele se coloca à disposição de qualquer pessoa. Pois bem, se qualquer pessoa pode estar em juízo, ou melhor, qualquer pessoa pode levar um direito, levar a pretensão de um direito para ser tutelado pelo Estado, representado na figura de um juiz, de que modo que ele vai fazer isso? Ou seja, ele vai até a casa do juiz de direito, ele vai no fórum e já falar direto com o juiz? Não. Aí nós temos a chamada capacidade postulatória. O que vem a ser, então, essa capacidade postulatória? Essa capacidade postulatória é o quê? Apenas os advogados têm autorização, vamos usar essa palavra, para levar a conhecimento do juiz o direito de alguém que esteja sendo lesado ou que já foi lesado. Tá? Então, todos têm direito a levar para apreciação do Poder Judiciário algum direito. No entanto, a pessoa que vai transmitir isso é o advogado, que é a capacidade postulatória. Feitas essas considerações iniciais, vamos então para o enunciado da questão. Pode fechar aqui na tela comigo. Toda, ó a palavrinha que eu falei, pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Este conceito aí ele apresenta falso e verdadeiro. Então veja, nós dissemos o quê? Que a capacidade processual ela é diferente da capacidade postulatória. Essa daqui é exclusiva do advogado. No entanto, a capacidade processual, ela é de quem? Ela é de toda pessoa. Toda pessoa tem condições de estar em juízo, de levar a conhecimento de um juiz uma lesão ao direito. Bom, se a gente já sabe que é verdadeiro essa afirmação, vamos excluir todas que são falsas. Essa daqui, a B fala de verdadeiro, a C fala de verdadeiro, a D fala que é falso, então essa nós não vamos nem ler. E a E fala que é verdadeiro. Pois bem, estamos diante de 3 alternativas que podem estar corretas. Agora nós vamos ler cada uma delas e entender qual delas nós vamos escolher. Veja a alternativa B, o que diz.
verdadeiro e diz respeito à capacidade postulatória. Veja, a banca quis confundir o candidato, tá? Por quê? Porque nós já falamos que a capacidade processual é uma coisa e a capacidade postulatória é outra. Quando eu digo que toda pessoa tem capacidade de estar em juízo, né? Como diz o enunciado aqui da questão, tem capacidade para estar em juízo, e eu digo que isso é verdadeiro e falo que é capacidade postulatória, eu estou equivocado, tá? Sim, é verdadeiro no tocante a toda pessoa estar em juízo. Agora, o direito que vai ser levado ao juiz, nem toda pessoa tem condições de fazer. Apenas quem? O advogado. Então, quando eu falo que toda pessoa pode estar em juízo diz respeito à capacidade postulatória, está errado. Por quê? A ser exercida em regra por meio de advogados. Não. Ela é exercida por advogados. A Lei 9.099/95 dos Juizados Especiais, ela prevê a possibilidade da parte levar a conhecimento do juiz determinada pretensão. Mas são casos específicos e isolados trazidos pela lei, tá certo? Quando eu falo aqui de capacidade postulatória, não é em regra. Ela sempre será do advogado. Ah, professor, mas então a Lei 9.099 está errada? Não, ela não está falando de capacidade postulatória. A capacidade postulatória é do advogado. A capacidade processual é de toda pessoa. A C também está errada. Por quê? Porque diz respeito à legitimação processual, conceito que se confunde com capacidade para estar em juízo. Também não. Se a D nós vimos que também está errada, a nossa alternativa é a E. É verdadeiro e diz respeito ao quê? A capacidade processual que não se confunde com a capacidade postulatória. Lembra? Capacidade processual diferente de capacidade postulatória. Muito cuidado com essas duas palavrinhas.